Nós vamos continuar aqui analisando a primeira epístola de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas e nós já vimos o primeiro capítulo da carta de 1 Pedro e agora nós vamos caminhar um pouquinho na segunda carta, no segundo capítulo. O crescimento da vida cristã. Nós ganhamos uma experiência com Cristo mediante a nossa morte e ressurreição com Ele. Por meio da ressurreição nós fomos regenerados, isso ele diz no capítulo 1, no verso 3. E agora nós precisamos crescer. Toda criança, ela é gerada, depois ela é gestacionada, passa 9 meses, aí ela nasce, aí veio todo o processo de crescimento. E há um crescimento na vida cristã. E ele diz aí no capítulo 2, verso 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de idolo, e hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui ele faz uma afirmação bem interessante. Despojando-vos da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e de toda sorte de maledicências. Aquilo que fazia parte do velho Adão, do velho homem. Despojar é uma atitude de tirar do morto. Aí depois ele diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o verdadeiro leite espiritual. Para quê? Para que por ele seja dado crescimento para a salvação. E ele faz uma observação: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. A experiência de que o Senhor é bondoso é a experiência da regeneração ou do novo nascimento. Os crentes não vivem isolados. Se eles devem amar aqueles ao seu redor, alguns comportamentos devem ser deixados de lado. Nós não somos pessoas que vivem numa ilha isolada. Então tem coisas que precisam ser tiradas da nossa maneira de andar. Despojando ou pondo de lado retrata a remoção de um casaco. Tirar aquilo que estava pesando. Quando você vem do frio e vai para um lugar quente, você precisa retirar aquele casaco que estava lhe protegendo. Agora nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. O tempo do verbo no grego é um tempo auristo e implica num ato definido. Precisamos despojar, pondo de lado as qualidades a serem removidas, que incluem a malícia, uma palavra que implica todos os tipos de má conduta. Ser malicioso, você ser picante. Essa malícia, ela não faz bem às pessoas.
ela não edifica. Então, ela precisa ser deixada. Toda forma de engano, de hipocrisia, de inveja, deve ser eliminado. Nós temos que entender que, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós não podemos usar aquela vestimenta que era da nossa história velha, do nosso passado. Então temos que eliminar isto. Tirar do morto aquilo que fazia parte da sua história. O engano é um termo de pesca, é uma espécie de isca no anzol. Não é surpreendente, considerando a profissão de Pedro, que ele usa aqui a palavra engano usando uma isca. O peixe vem atraído por essa isca, e Pedro, sendo um pescador, ele usa a palavra engano na língua grega, tirando a ideia de você ser fisgado por uma coisa que aparenta ser uma realidade. Quem pesca tucunaré usa muitas vezes iscas artificiais e o bicho vem correndo para pegar aquela isca. Essa é a questão do engano. Então, a hipocrisia e inveja são formas de engano. A hipocrisia teve origem no teatro grego, onde os atores falavam por trás de máscaras. Hoje, nós também andamos com máscaras, olha, a gente anda para todo lado mascarado, e essa é a ideia de hipócrita. Sujeito que tem uma vida aparente. Ele está dizendo, tem que despojar dessas coisas que nos dão uma impressão de que somos algo que não somos. A hipocrisia é a luz do holofote deixando de lado aquilo que realmente mostra a nossa identidade. O público nunca via o rosto real do ator, apenas o rosto na máscara necessária para o show. Este é o sentido da palavra hipocrisia. Dentro das nossas igrejas, muitas vezes a gente vive numa passarela, dando a impressão de que nós somos pessoas que de fato não somos. Isso precisa ser retirado de nós. Nós fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus e podemos viver uma vida de autenticidade, sem medo, sem usar as tangas de Adão, sem usar qualquer coisa que apenas trata da nossa aparência. Depois Pedro fala da calúnia que deve ser removida, que quem é obcecado pela inveja costuma caluniar aquele que inveja. Os caluniadores, eles pronunciam coisas a respeito das pessoas que eles têm o desejo de ser como elas, que é a inveja. O invejoso, ele gostaria de ser como aquela pessoa é, e como ele não consegue, ele tenta denegrir, ele tenta falar a respeito daquela pessoa de modo trazendo coisas que não são verdadeiras. E Pedro está falando para a igreja que ela precisava, que os crentes, que as novas criaturas precisavam ter uma vida que não tivesse a característica de caluniar, de falar mal da vida alheia. O apóstolo Pedro, que foi um homem que teve altos e baixos
até o Senhor realizar uma obra profunda na vida dele, ele está aqui escrevendo a sua primeira carta, ele falando sobre esse despojamento daquilo que denigre, daquilo que gera problemas. Ele faz aquela seleção que nós já vimos anteriormente, e agora ele diz que em vez disto, o apóstolo exorta que, como bebês recém-nascidos, devêssemos ansiar pelo leite puro da palavra, para que por ele, por este leite, você possa crescer em respeito à salvação. Você e eu possamos crescer. Um crescimento do genuíno leite. É muito interessante a amamentação. A mãe, ela concede ao filho, através do seu leite, todos os microelementos, são mais de 340, para a nutrição e a defesa da criança. E uma coisa muito interessante que eu aprendi há muito tempo atrás com uma irmã nossa sobre aleitamento materno, é que quando a criança adquire um vírus ou algum problema infeccioso, ela, sendo amamentada pela mãe, ela respira ali, a narina da mãe pega aquele vírus e leva para o seu organismo. Em 4 horas ela fabrica um anticorpo, um antígeno, um sistema de defesa, e na próxima amamentação ela passa para a criança a sua própria defesa. E quando ele está dizendo aqui que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o leite puro da palavra de Deus, é que esta palavra, ela tem todas as defesas necessárias para o nosso crescimento e amadurecimento. Se pelo Espírito nós respirarmos a palavra de Deus, se nós desejarmos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, nós vamos ter um crescimento verdadeiro para a nossa salvação. Nós fomos salvos pela palavra e nós precisamos crescer através da operação da palavra. Isso não significa necessariamente que os leitores de Pedro eram convertidos recentemente, mas que eles precisavam sim do genuíno leite espiritual para dar crescimento. Eles precisavam de real intimidade com a palavra de Deus. O desejo de todos os crentes por um crescimento contínuo deve ser como o de um recém-nascido. O anseio é usado para o servo ofegante pelos riachos de água, como no Salmo 42:1, como anseia pela água o servo, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o desejo que um crente tem que ter pela palavra de Deus. Um desejo genuíno. A criança, quando ela está com fome, a criança recém-nascida, ela não sabe falar, mas ela berra, ela grita, ela impõe, ela está com fome. E nós deveríamos ter este anseio pela palavra de Deus. O crente que experimentou a bondade do Senhor, isto é, que experimentou a salvação do Senhor,
que experimentou o novo nascimento, ao responder ao Evangelho, ele amadurece alimentando-se da palavra. Não existe crescimento para a criança sem a alimentação de um bom, genuíno leite. Hoje em dia temos aí os leites que são fabricados. Eles são bons, mas eles não têm todos os nutrientes, como tem o genuíno leite de uma mãe. E nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do conhecimento genuíno de Deus. No Salmo 34, versículo 8, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Onde foi que nós nos refugiamos no Senhor de modo tão profundo? Foi na cruz. É ali que nós ganhamos a dimensão da perda da nossa natureza velha. E na ressurreição, nós fomos incluídos no Senhor para ganhar uma nova vida. Isto é, nós provarmos a bondade do Senhor, a nossa regeneração, a nossa mudança de natureza, de velho Adão para Cristo vivendo em nós. O apóstolo Pedro continua falando aqui no capítulo 2, verso 4 a 8, Pedro continua sua alusão ao Salmo 34, que chama os fiéis a se aproximarem do Senhor para desfrutar da comunhão. Então Pedro enfatiza a importância de vir a Ele, chegando-vos, o versículo 4 diz, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é uma pedra viva, porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele é a vitória sobre a morte. Nem todos o recebem, mas aos olhos de Deus Ele é precioso e muito estimado. E aqueles que o recebem, estes vão ganhar uma dimensão profunda de intimidade com o Senhor. Aqueles que reconhecem Jesus são unidos em uma casa espiritual, tornando-se um sacerdócio santo. Nós somos pedras vivas em Cristo, que é a pedra viva. Também vós mesmos, diz Pedro no versículo 5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Como crianças recém-nascidas, como pedras vivas, ligadas a Ele. Como crianças recém-nascidas, nós crescemos alimentados pela palavra. Como pedras vivas, nós nos mantemos unidos dentro de um edifício espiritual agradável a Deus, que é a nossa relação com Cristo. Jesus disse que construiria Ele mesmo uma igreja, a sua igreja. Não um edifício terreno, mas o corpo invisível mundial, com Ele como cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. E essa igreja não tem placa. Essa igreja compõe-se de todos aqueles
que mediante a revelação do Espírito Santo e a vivificação do Espírito Santo, foram transformados e nascidos de novo. Todos nesse corpo funcionam como sacerdotes. Os sacrifícios espirituais são oferecidos por meio de Jesus e por meio desse sacerdócio que serão aceitos estes sacrifícios. Isso foi previsto e ordenado por Deus. Nós somos o povo de Deus. Pedro cita várias passagens usando a metáfora da pedra, lá do Velho Testamento, do Salmo 118, 22, de Isaías 8, 14, 28, 16. Ele usa vários textos mostrando isso. Aqueles que creem em Jesus o têm na mais alta honra e valor precioso. A pergunta que eu faço: você crê no Senhor Jesus Cristo? Você faz parte dessa turma que deseja ardentemente se alimentar com o genuíno leite espiritual? Você está neste corpo, nesta casa espiritual? Você é um sacerdote espiritual junto com Cristo? Se você é, glória a Deus. Se você ainda não experimenta isto, rogue ao Senhor que pela sua misericórdia lhe dê uma experiência baseada na suficiência de Cristo. E nós desejamos a você, de coração para coração, uma real experiência de vida espiritual. Não simplesmente de você estar na igreja, mas de você estar em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro aqui nesse programa de coração para coração.